todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do nosso Talk Pharma. Eu me chamo Jennifer e faço parte do programa de educação tutorial PET. A gente trouxe também a aluna Stephanie Félix e a Ana Beatriz. A nossa tutora é a professora doutora Fernanda Guilhom Simplício. E hoje a gente trouxe o ilustre farmacêutico e nutricionista Nicásio Acioli para abordar sobre o tema suplementação para grupos esportivos. Esse tema está muito notável porque muitas pessoas estão buscando ter o corpo, o físico fitness. Então, eu acredito que vai esclarecer muitas dúvidas das pessoas e que também vai ajudar inúmeras pessoas, tá bom? Agora eu passo a palavra para a Bia. Bom, Nicásio, nós ficamos muito felizes por você ter aceito esse convite e creio que vai atender e tirar muitas dúvidas que todos nós temos. Pode se apresentar agora, por favor. Bom, pessoal, bom dia. Quero primeiro agradecer ao convite da professora Fernanda para estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema que é tão importante. Bom, eu sou farmacêutico formado pela Universidade Federal do Amazonas e também sou formado aí no curso de nutrição. Durante a graduação de farmácia, eu estive envolvido aí com a pesquisa, principalmente no ramo da oncologia, mas posteriormente acabei voltando os estudos mais para a parte de bioquímica, fisiologia, que é onde eu mais atendo e mais trabalho hoje, mais voltado aí para o público esportivo. Então, vamos dar início aí para conversar sobre esse tema. Bom, Nicásio, levando em consideração, como a Jennifer falou, que muitas pessoas vêm buscando essa vida mais fitness, praticando mais esportes, uma melhor condição física e melhorar a saúde, a respeito dos suplementos. Você pode explicar pra gente o que são os suplementos e como eles funcionam? Bom, esse é um conceito um pouco difícil de trazer porque não existe um conceito que seja único e universal sobre o que é de fato um suplemento, De forma geral, uma definição que pode ser empregada aqui é que um suplemento é um produto que você vai utilizar, que vai conter aí um ou mais ingredientes, que vai cumprir com uma função específica, seja de melhorar sua performance nos treinos ou também de melhorar algum parâmetro de saúde. E essa definição por si já é importante porque muitas vezes a gente acha que suplemento só está atrelado à questão do esporte, quando na realidade ele pode ser empregado para corrigir algum tipo de deficiência nutricional. A gente pensar, por exemplo, em idosos, às vezes eles carecem de algum tipo de micronutriente e nesses casos a suplementação é válida, não pensando em questão esportiva, mas pensando em saúde também. Certo. Bom, Nicásio, agora, de uma pergunta assim, de forma inicial, eu queria te perguntar sobre a relação existente entre a suplementação e a alimentação saudável. Eu te faço essa pergunta porque eu vejo, principalmente na academia, os iniciantes, ou também pessoas que já estão há um tempo, elas sempre obtêm com maior vigor, assim, a suplementação. Porém, às vezes elas esquecem andar em conjunto com essa alimentação saudável, Então elas pensam assim que, por eu estar usando essa suplementação, só ela já consegue suprir essa necessidade de um mineral, de uma proteína, um carboidrato do meu corpo. Então eu posso ter uma alimentação, assim, chamada no ditado popular, uma alimentação mais suja, Então eu queria que você discutisse um pouco em relação a isso. Perfeito. Realmente, a gente observa hoje essa inversão de valores, Às vezes o indivíduo ele prioriza utilizar algum tipo de suplemento sem antes ter toda essa base ajustada, Dependente do objetivo dele no esporte, seja apenas performance ou se ele quer algum tipo de objetivo estético. De forma geral, a gente pode dizer que qualquer suplemento é dispensável, ou seja, não tem nada que seja obrigatório para essa pessoa utilizar, pensando em performance e tudo mais, mas às vezes o suplemento ele vai entrar como uma forma desse indivíduo alcançar a quantidade necessária de nutrientes pela dieta. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no whey protein é uma proteína em pó. E muitas vezes para o indivíduo alcançar a quantidade necessária de proteínas para aquele objetivo estético, ele pode estar utilizando aí um whey protein como forma de facilitar esse alcance da quantidade de proteína, Não é que o whey seja obrigatório, que vai fazer algo milagroso, mas dentro do contexto de toda a dieta, vai acabar facilitando nesse sentido. Então, esse é um aspecto. Para outras situações, mesmo no indivíduo tendo uma alimentação saudável, a suplementação pode ser necessária para outras finalidades também. Então, se a gente pensar, por exemplo, uma gestante muitas vezes ela vai ter necessidade adicional de alguns nutrientes, mesmo com a alimentação muito bem ajustada. A gente pode pensar, por exemplo, na vitamina B9.
Às vezes a suplementação é interessante antes mesmo dela começar a gestação, pensando em toda a formação neural adequada daquele feto que vai estar em desenvolvimento posteriormente. Então envolve vários aspectos da suplementação que não estão só atrelados à prática esportiva em si. Então, às vezes o indivíduo vai ter uma alimentação considerada saudável, bem ajustada, com acompanhamento, e pode ser necessário acrescentar algum micronutriente a depender da necessidade. A gente sempre tem que avaliar contexto. Não é porque o suplemento é bom, que tem evidência científica, que ele vai vir para todo mundo. Sim, é verdade. Você falou agora de alguns tipos de suplementos, né? Como, por exemplo, você citou o whey. Você poderia citar pra gente os tipos de suplementações que existem no mercado? Tá. Existem diversas subcategorias de suplementos, né? Como eu falei para vocês, como existe uma dificuldade em conceituar exatamente o que é um suplemento, então acaba sendo difícil também trazer essas subcategorias. Mas de forma geral, né, existe a categoria que a gente pode citar aqui dos alimentos esportivos, né, que aí entra nessa categoria tanto as proteínas em pó, o exemplo do whey protein, os géis de carboidrato, né, que são suplementos aí muito utilizados para outras modalidades além da musculação, como por exemplo modalidade de endurance, ciclistas, maratonistas geralmente fazem a utilização desses géis de carboidrato. As próprias barras de proteína, que costumam ser bastante utilizadas, entram nessa categoria de suplementos esportivos, né? E os próprios isotônicos aí, que são muito famosos, né? O Gatorade, por exemplo, entraria nessa categoria de alimento voltado para o esporte. A gente tem também a subcategoria dos suplementos que são voltados para efeitos ergogênicos. E quando eu falo em efeito ergogênico, eu estou falando de suplementos que são voltados apenas com esse objetivo de melhorar o desempenho nos treinos. Então, entra aqui a própria cafeína, a creatina, a betalanina, bicarbonato de sódio, nitratos, né? E daí em diante. E existe também uma subcategoria que são de alimentos funcionais, por assim dizer, né? Como suplementos são uma subcategoria de alimentos, então entra naquilo que eu falei para vocês de que é difícil diferenciar até que ponto é um suplemento e até que ponto é um alimento. É verdade. E aí entra, por exemplo, espirulina, clorela, né? Alguns desses derivados vegetais que muitas vezes são propagados aí, né? Para cumprir inúmeros benefícios. Mas, de forma geral, a gente pode classificar dessa maneira. E também existe a subcategoria de suplementos que são voltados para questões clínicas ou questões médicas, né? Então, por exemplo, o cálcio, o ferro, né? Os micronutrientes, de forma geral, a própria vitamina D, podem entrar também nessa classificação de suplementos. É verdade. Agora, Nicásio, em relação à forma de tomar a creatina, você pode falar um pouco mais sobre isso? Porque eu acredito que muitas pessoas têm muitas dúvidas e talvez não tomem do jeito correto. Certo, vamos lá. Bom, a creatina, muitos acabam utilizando de forma pré-treino por conta da ideia de que ela vai melhorar o desempenho nos treinos, né? E de fato, ela tem um bom grau de evidência científica para isso, só que o que acontece? Você utilizar de forma aguda como pré-treino acaba não tendo muita vantagem pensando em performance. Por quê? Porque ela é estocada a nível muscular na forma de fosfocreatina. E para que isso aconteça, você leva alguns dias até que aconteça uma estocagem a nível muscular de forma adequada para que você tenha de fato algum tipo de benefício. Então o primeiro ponto com relação à utilização da creatina é esse. O indivíduo ele tem que tomar a creatina de forma crônica todos os dias, inclusive nos dias que ele não for treinar. Nossa. A utilização tem que ser dessa forma. Com relação à dosagem, a gente pode utilizar aqui uma dosagem padrão que vai servir para a maioria das pessoas, que fica na faixa de 3 a 5 gramas de creatina, né? Se quiser um parâmetro um pouco mais específico, o indivíduo pode utilizar ali de 0,03 a 0,1 gramas de creatina por quilo de peso corporal, né? Mas para a maioria das pessoas, de 3 a 5 gramas já vai servir muito bem. Existia no passado também a ideia de se fazer um processo de saturação da creatina, né? Então, o que seria a saturação? A pessoa vai utilizar ali creatina em uma alta dosagem por um período de 5 a 7 dias, né, numa dosagem ali em torno de 20 gramas, né, fracionado 4 vezes ao dia, e em seguida ela seguiria para uma fase de manutenção. E nessa fase de manutenção, ela reduziria a dosagem para aquela faixa de 3 a 5 gramas por dia, né? Qual que seria a vantagem de se fazer um processo de saturação da creatina? A gente tem apenas um, que é sentir o efeito de forma mais rápida. Então, para a pessoa que quer sentir
esse benefício, né, esse efeito da creatina de forma mais rápida, ela pode fazer o processo de saturação, mas lembrando que não vai trazer nenhum tipo de vantagem adicional com relação a ele utilizar em uma dosagem mais baixa e de forma crônica todos os dias, tá? Sim. Então a forma de utilização a gente tem essa. Agora, só pra tirar um mito aqui, uma dúvida. Muitas pessoas tomam creatina direto na boca. Pega lá o scoop e toma direto. Mas muitas pessoas falam que é melhor, a forma correta é se tomar com um líquido. Qual seria a forma correta? É verdade que você pode tomar direto, ela pura, ou realmente tem que misturar com algum líquido? Então, se a pessoa tomar na forma pura, não vai trazer nenhum tipo de prejuízo a nível de absorção. Mas pode trazer prejuízo para outras questões. Por quê? Como a creatina tem capacidade, um efeito osmótico, tem capacidade de movimentar a água pelos fluidos corporais, então às vezes o indivíduo ele toma dessa forma direto, sem misturar com nada, ele acaba podendo ter algum tipo de efeito colateral, do tipo diarreia, algum tipo de desconforto gastrointestinal. Então o prejuízo ele acaba sendo mais nesse sentido. A gente recomenda misturar com alguma coisa, com água ou até outro alimento, para evitar esse tipo de colateral, já que ela tem essa capacidade de puxar a água para onde ela está presente. Entendi. Interessante, muito interessante. Voltando um pouquinho então do que a gente estava retratando, eu queria te perguntar na questão que você até falou dos suplementos, que ele serve ali para realmente ajudar em questão de alguma absorção, de alguma vitamina, mas, por exemplo, de pessoas que não fazem nenhum tipo de esporte e utilizam o suplemento de forma avulsa, por exemplo, o whey. A minha mãe já fez isso. E ela não gosta nem de ir ao supermercado. Então, isso traria algum risco, algum dano à saúde dela? Então, você pode discutir um pouquinho em relação a isso? Certo. A questão do risco ela vai estar muito atrelada a qual tipo de suplemento que está sendo utilizado e qual o contexto, né? Nem tanto a questão da prática esportiva em si. Então, por exemplo, o whey protein a gente sabe que é algo extremamente seguro, mesmo para uma pessoa que não faz atividade física, né? Se a gente pensar em um contexto mais específico, né? Um indivíduo idoso, por exemplo, às vezes ele tem dificuldade de alcançar a quantidade de proteínas pela alimentação, geralmente uma pessoa que tem menos fome, menos apetite, vontade de comer, nesse caso o whey vai entrar muito bem. Mas às vezes o indivíduo ele utiliza o suplemento para outras finalidades e para a condição dele pode não ser muito interessante. Então, se a gente pensar na cafeína, né? Às vezes você utiliza a cafeína em uma dosagem alta de suplemento, às vezes para você ter algum tipo de benefício de você quer ficar mais focado, mais disposto no dia. Eu faço isso. Mas às vezes... E o pré-treino também. O pré-treino também, da mesma forma. Quase eu fico viciada em cafeína para estudar, porque eu ficava virando à noite e tomava uma cápsula de cafeína, até que falaram, não, tem que parar, porque tu pode ter algum problema. Só que eu pesquisava no Google e sempre falava assim, não tem nenhum risco à saúde, então eu continuava tomando. Só que aí, depois de um tempo, eu percebi que o meu sono estava ficando já desregulado. Então eu já estava percebendo que o meu rendimento em relação à faculdade já não estava sendo um rendimento bom. Apesar de eu estar ficando acordada para estudar, não estava tendo aquele rendimento mesmo. Então isso que você falou da cafeína, eu achei isso muito interessante mesmo, que eu já estava ficando viciado. Exato. E até quando a gente pensa em paciente que tem alguma condição mais específica, o indivíduo ele tem alguma condição psiquiátrica, por exemplo, um quadro de ansiedade, às vezes ele utiliza uma cafeína pré-treino, facilita ele continuar com esses quadros ansiosos, um quadro de irritabilidade, e às vezes o indivíduo, a pessoa está lá sentindo um monte de coisa, ela não sabe de onde está vindo. E às vezes é por um uso mal direcionado, por assim dizer. Então essa questão dos riscos a gente tem que avaliar sempre para cada caso, né? Qual é o grupo específico e qual é a finalidade da pessoa ao utilizar o suplemento. E acima de tudo, existe necessidade daquilo? É verdade. Então, no caso, por exemplo, assim, da cafeína, se você recomenda ir no nutricionista, por exemplo, porque quem me indicou a cafeína foi até uma colega, né, que ela falou, tem cafeína que ela tem liberação mais rápida, e tem outros que é mais lenta. Aí, a que eu comecei tomando foi rápida. Então, tipo, no primeiro dia que eu tomei, eu já fiquei muito ansiosa, muito ansiosa. Aí ela falou, então pra ti já não serve a de liberação rápida, tem que ser lenta. Só que na lenta era melhor do que a rápida, faz sentido, com certeza. Só que, como você falou, o risco, né, vem depois, porque eu fiquei por uma semana, assim, acho que um mês,
fiquei muito ansiosa. Então essa diferença assim, entre cafeína de uso prolongado e uso lento, o senhor recomenda então passar no nutricionista para poder ver a necessidade mesmo, ou eu posso assim tomar? Então, tem várias questões aí que envolvem a cafeína, tá? Vamos lá. Primeira questão do horário que está sendo utilizada. A gente geralmente não recomenda que se utilize ali após, aliás, 17, 18 horas, por conta de toda a característica farmacocinética da cafeína. Então, como ela tem um tempo de meia-vida em torno de 6 horas, mais ou menos, então se você utilizar muito tarde, pode acabar de fato prejudicando seu sono. Sim. Outra questão é que às vezes o indivíduo vai utilizar um suplemento de cafeína e toma várias xícaras de café ao longo do dia. E você acaba somando toda essa quantidade total que você está ingerindo. Sim. Embora no café a quantidade de cafeína não seja tão grande assim, mas dependendo da dosagem que você utilizar no suplemento e o quanto você toma de café, isso pode estar vindo a contribuir também. Tem outro aspecto interessante com relação à cafeína, é que de fato algumas pessoas não vão tolerar ela mesmo numa dosagem baixa. E isso já envolve questões genéticas. Algumas pessoas apresentam um tipo de polimorfismo genético na enzima que metaboliza a cafeína no fígado, que é a CYP1A2. E dentro desse contexto, a gente sabe pela literatura científica, né, que existem dois tipos de pessoas. Aqueles que são chamados metabolizadores lentos e os chamados metabolizadores rápidos da cafeína. Sim. Os metabolizadores lentos são aquelas pessoas que tomam, mesmo que seja uma xicarazinha de café, e se sentem mal. Sentem um mal-estar, às vezes vai utilizar numa dosagem mais alta para ter algum tipo de melhora de disposição, e sentem o contrário, sentem um cansaço, uma letargia, né? Esses são chamados metabolizadores lentos que possivelmente tem essa alteração de polimorfismo genético na enzima que metaboliza a cafeína. E na literatura científica a gente sabe que esses indivíduos eles têm um risco aumentado por algumas condições, tipo infarto do miocárdio e hipertensão arterial. Sim. Não é que a pessoa vai tomar café e vai infartar, mas ao que tudo indica ele tem um risco aumentado para desenvolver esse tipo de condição. Entendi. Então esses são chamados metabolizadores lentos. E por outro lado a gente tem os chamados metabolizadores rápidos, que aí é onde entra a maioria da população, né? Ou seja, aquelas pessoas que tomam cafeína, conseguem tolerar uma dosagem até um pouco maior e sentem todos os benefícios, pensando em performance, em maior disposição e tudo mais, né? Para a pessoa que quer começar a utilizar a cafeína, a gente sempre recomenda uma dosagem um pouco mais baixa, né? A literatura dá para a gente um respaldo de 3 a 6 miligramas por quilo de peso corporal, se você quiser uma dosagem mais individualizada, mas nos suplementos que a gente tem disponíveis aqui no Brasil hoje, geralmente a gente tem 2 faixas de dosagem, né, de 200 miligramas e 400 miligramas. Sim. É mais interessante que a pessoa, se for querer começar a utilizar, comece numa dosagem ali de 200 miligramas, vá avaliando como é que vai se dar essa tolerabilidade, como é que vai dar a resposta, e que utilize de preferência em um horário que não seja tão noturno assim, né? De preferência uma hora antes do treino, porque o pico plasmático da cafeína é em torno de 1 hora, mas se ela treina muito tarde, no período da noite, aí já não seria tão interessante a cafeína para esse momento do dia. Entendi. Uma dúvida que a gente ficou é porque na liberação, né, das mídias sociais, principalmente no TikTok mesmo, falam muito sobre que existem marcas que, por exemplo, vem dizendo no rótulo é 100% whey. Só que aí quando vai fazer o teste, né, de qualidade sobre alguns tipos de suplementos, verifica até que tem concentrações de amido e outras substâncias. Então as pessoas ficam com muita dúvida em relação a como é que eu vou confiar numa marca. Existe assim uma forma assim de a gente verificar, por exemplo, no rótulo e já sacar assim que essa marca aqui não é muito confiável. Melhor você procurar uma melhor, ou então uma mais cara, uma mais barata. Existe assim uma forma de a gente confiar de certa forma assim em algumas marcas assim que você pode indicar, ou é meio que impossível isso? Então, a gente recomenda geralmente que se a pessoa quiser comprar um suplemento, que ela vá nas marcas que já são mais conhecidas, né? Sim. Se aparecer uma marca aí que você nunca ouviu falar, por precaução é melhor não comprar nela. Mas se a pessoa quiser ter um grau maior de respaldo em relação a isso, né, a gente tem a Anvisa que faz esse processo de conferência, né, e ela emite laudos de acordo com as análises técnicas que ela fazem naqueles lotes de suplementos, né? Sim. Então a pessoa pode, por exemplo, entrar no site da Anvisa e fazer essa conferência,
das marcas que passaram pelos testes. Olha que legal. E também tem a Benutri, né? Que é a Associação Brasileira de Produtos Brasileiros, que faz também essa checagem. Na verdade, a Benutri ela funciona como se fosse uma empresa à parte da Anvisa que estimula as indústrias de suplementos a cumprirem os parâmetros da Anvisa. Sim. Então você pode verificar tanto pela Anvisa quanto pelo site da Benutri, que eles disponibilizam, né, as avaliações deles, os laudos técnicos e tudo mais. Aí você tem ali, você consegue verificar se realmente uma marca passou naquele teste de qualidade ou não. Gostei bastante dessa dica. Legal. Em relação, nós sabemos, né, que somos da área, que em relação aos medicamentos existem algumas restrições a respeito de gestantes, adolescentes e idosos. No caso da suplementação, existe também essa restrição a esses grupos específicos? Eles podem fazer uso de suplemento? Tem alguma restrição as quais eles podem usar, as quais eles não podem usar? Então, essa questão é um pouco mais complicada, porque geralmente a gente sempre, quando a gente avalia o grau de segurança e eficácia de um suplemento, a gente sempre se baseia em estudo científico. E os estudos científicos, a maioria não são voltados para esses públicos em específicos. Então, a gente tem uma carência de dados com relação a esses públicos em especial. Como, por exemplo, vamos pensar em gestantes, né? Em gestantes, a gente não tem assim, uma restrição que é muito específica. De forma geral, para gestantes não se recomenda utilizar pré-treinos, né, ou suplementos à base de cafeína, justamente por conta do possível efeito abortivo que a cafeína pode trazer para aquele feto. Trazer as contrações, né, que falam. Né? Exatamente. E aí, por exemplo, uma coisa que sempre perguntam, a gestante pode utilizar creatina? Não tem nada que contraindique essa utilização. Mas volta naquela pergunta, é necessário uma gestante estar utilizando creatina? Verdade. Porque muito provavelmente ela não vai estar treinando da mesma forma que ela estava antes da gestação, não vai estar tendo uma performance tão alta nos treinos, né? O treinamento nesse caso vem como uma forma apenas dela se manter mais ativa de forma geral. Nesse caso não teria uma grande relevância dela estar utilizando creatina para esse momento. Então assim, poder pode utilizar, mas será que precisa? Entendi. E para idosos é a mesma situação, né? O idoso pode, por exemplo, estar treinando e utilizando uma creatina junto, né? Inclusive a gente tem estudos que são feitos para esse público e demonstram um bom grau de segurança para idosos. Mas aí, né, nesse caso, o benefício, tanto pensando em preservar a massa muscular quanto o aumento de força, acaba vindo mais pelo treino em si do que pela própria creatina. Entendi. Então, para cada público, a gente vai avaliar se realmente é uma necessidade. E para idosos, em especial, que geralmente estão fazendo a utilização de vários medicamentos, a gente tem que estar atento para as possíveis interações. Então, às vezes, uma coisa que a gente vê muito, né? Os idosos gostam, por exemplo, de utilizar chás, né? Vou usar um chazinho daquilo para melhorar isso, aquilo outro. Mas, às vezes, podem estar acontecendo interações que passam despercebidas. Sim, isso é verdade. Uma interação que, por exemplo, acontece muito, às vezes o idoso ele utiliza, por exemplo, aspirina em uma baixa dosagem, tanto para prevenir algum tipo de evento cardiovascular, ou como uma forma de evitar que ele aconteça por uma segunda vez, né? Pode ser tanto uma prevenção primária quanto secundária. E nesse contexto a gente tem uma interação que é conhecida, que é da aspirina com o ginkgo biloba. Né? O ginkgo biloba é um fitoterápico que é utilizado aí, e ele tem uma fama de, por exemplo, promover um aumento de memória, né? Vai ajudar o idoso nesse sentido, né? E às vezes eles acreditam que utilizando o ginkgo biloba vai melhorar esse parâmetro de memória, mas muitas vezes pode acontecer uma interação entre esses dois componentes. A aspirina vai exercer um efeito anticoagulante, o próprio ginkgo biloba também. E quando você tem esse efeito anticoagulante sinérgico somado entre os dois, você pode aumentar o risco de sangramento desse indivíduo idoso. Então, é um público que merece um pouco mais de atenção. Sim. Justamente porque já está utilizando vários medicamentos, né? Normalmente eles já são aí uma polifarmácia, por assim dizer. Verdade. E às vezes querem utilizar um suplemento, um chazinho, alguma coisa, porque alguém falou que vai melhorar alguma coisa e muitas vezes nem tem um bom grau de embasamento para aquela finalidade que é proposto. Então, para esses públicos em específico, a gente sempre vai avaliar cada caso e também a necessidade. Entendi. Em relação a essa questão de chá, eu acho até interessante, porque pro idoso ou para qualquer pessoa que faz, quanto mais forte tá, melhor é. Só que isso pode interferir em várias coisas no corpo, né? Então foi muito bom. Importante você falar sobre isso.
Agora, a minha pergunta é uma dúvida minha que eu acho muito interessante, porque ela é bem pontuada, principalmente em várias plataformas, né? Que eu posso citar aqui o TikTok, como a Jennifer já falou, que é sobre o cut e o booking. Nessa questão de, o povo fala, né? Se você quer emagrecer, faça isso. Se você quer ganhar massa muscular, faça isso. E às vezes eles dão até uma questão de uma dieta lá para o indivíduo. Só que essa questão de dieta, ela é muito individualizada, conforme que o corpo daquele cidadão depende, né? Então, às vezes, esse indivíduo é levado a fazer uma dieta totalmente balanceada e isso pode afetar ali nossa saúde. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o conceito desses termos que eu trouxe aqui e também na questão dos benefícios, malefícios, o que isso pode trazer para a vida dessa pessoa. Certo. Os termos de cut e book, né, eles são propagados aí principalmente no meio do fisiculturismo, né? E assim, são termos bonitos pra gente falar o seguinte: quando a gente pensa num cutting, a gente está pensando em uma fase de redução do percentual de gordura daquela pessoa, preservando e possivelmente até aumentando a massa muscular dela. Mas é possível ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo? Sim, totalmente possível. E no caso do booking, a gente está priorizando aqui uma fase de ganhos. Então, no caso do booking, a gente prioriza um aumento mais expressivo da massa muscular, tentando controlar o ganho de gordura. É inevitável que na fase de booking o indivíduo ele tenha um ganho de gordura, mas a gente utiliza aí de estratégias nutricionais e o próprio treinamento vai entrar como uma forma de segurar essa quantidade de gordura que é ganho e otimizar o processo de ganho de massa muscular. A gente tenta dividir um planejamento de uma pessoa em fase de cut, em booking, vamos pensar no atleta, né, para que fique mais fácil da gente ter um norte de como é que vai acontecer a preparação. Então, no período de cut, o indivíduo ele vai fazer uma dieta hipocalórica, que é aquela famosa dieta com restrição ou déficit de calorias, que tanto falam por aí, que ele vai conseguir essa redução do percentual de gordura e manter a massa magra, né? Óbvio, se a dieta estiver muito bem ajustada para essa finalidade. Então a gente sempre prioriza na fase de cutting um aporte bom de proteínas dentro daquela faixa que eu falei para vocês, de 1,6 a 2,4 gramas por quilo de peso corporal. Tem que também ter um aporte adequado de carboidratos. Muitas vezes a pessoa acha que tem que zerar carboidrato para emagrecer. Isso é completamente infundado, é algo que na realidade mais atrapalha do que ajuda, porque o próprio carboidrato, além de exercer um efeito direto na performance do treino, vai exercer também um efeito poupador de proteína, ou seja, vai ajudar esse indivíduo a preservar a massa muscular dele. E no cutting, de forma geral, a gente prioriza esses parâmetros. No booking, a gente trabalha com uma dieta de superávit calórico, né? Ou seja, ele vai estar ingerindo mais calorias do que ele está gastando, como uma forma de otimizar esse ganho de massa muscular. O indivíduo ele consegue ganhar massa muscular tanto no cutting, né, que é uma dieta de déficit calórico, quanto em uma dieta normocalórica, né? Ou seja, o que é uma dieta normocalórica? Você está ingerindo exatamente a mesma quantidade de calorias que você está gastando. E ele consegue ganhar também massa muscular no booking. Só que no booking, o cenário metabólico e hormonal ele é muito mais otimizado para que esse processo de massa muscular, de ganho de massa muscular, ele aconteça. Entendi. Tá? Então, de forma geral, a gente divide o planejamento em fases de cut e booking, porque a gente vai estar dando enfoque em alguns pontos mais específicos. Como eu falei para vocês, no cut, o meu principal objetivo é reduzir o percentual de gordura. Posso ganhar massa muscular reduzindo o percentual de gordura? Pode. Só que isso vai ser específico para algumas condições, como por exemplo, a pessoa que é pouco treinada, ou seja, uma pessoa que acabou de entrar na academia, que não tem ali uma grande quantidade de massa muscular, ela consegue esse efeito que a gente chama de recomposição corporal, ou seja, ela consegue ganhar massa muscular ao mesmo tempo que ela está perdendo gordura. Outra é o tipo de pessoa que consegue esse efeito de recomposição corporal, pessoa que está fazendo a utilização de esteroides anabolizantes. Você está utilizando aí um recurso que vai otimizar esse processo de massa muscular, esse ganho, vai ajudar a preservar também, porque exerce também o efeito anticatabólico, e também vai conseguir, se você tiver em déficit de calorias, reduzir o percentual de gorduras, né? E nesse cenário o esteroide anabolizante ele acaba sendo interessante, por quê? Porque você consegue trabalhar com uma restrição de calorias mais severa para essa pessoa e não tem essa preocupação de que vai perder massa muscular. Porque essa é geralmente uma preocupação com um paciente que a gente diz natural, né? Com um paciente natural, quando está em cut, você não pode restringir demais a caloria desse indivíduo, porque você acaba otimizando a utilização de proteínas como fonte de energia.
Entendi. Você está em déficit energético, o seu corpo vai procurar formas de obter energia. Vai utilizar gordura, o estoque de carboidrato já vai estar mais restrito, o estoque de glicogênio, e nesse caso o músculo acaba sendo aí uma opção, né, uma fonte energética também. Então tudo isso a gente tem que considerar. Mas só para a gente amarrar e finalizar essa pergunta, de forma geral, a gente divide o período do planejamento em cut e em booking, porque a gente foca sempre em pontos mais específicos, né? Sim. Cut reduzir o percentual de gordura e booking uma fase de ganhos para otimizar o ganho de massa muscular. Entendi, Cássio. E ainda tem subdivisões do book, que é o limpo e o sujo. Tu pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Então, Porque é muito... o booking sujo é, na realidade, um tiro no pé, né? Não tem... Isso também foi propagado aí dentro do meio do fisiculturismo, né? Só que vamos lembrar o que eu acabei de falar. É muito diferente você comparar um indivíduo que está utilizando um esteroide anabolizante, que é um medicamento, de um paciente natural. Um indivíduo que está fazendo a utilização de um recurso ergogênico desse tipo, ele tem um ambiente metabólico e hormonal que, de certa forma, torna ele mais resistente ao ganho de gordura. E tende a direcionar esse excedente de calorias tanto para a formação de glicogênio quanto para a própria massa muscular, que é totalmente diferente do indivíduo natural. Então, quando você faz um booking sujo, seja você natural ou hormonizado, você tende a de fato dar esse tiro no pé, porque no booking você tem um ambiente que favorece o ganho de gordura. E esse ganho de gordura, ele acontece porque no booking você piora um parâmetro que a gente fala, que é a sua sensibilidade à insulina. Então, quanto mais resistente à insulina você se torna, mais otimizado fica o ganho de gordura. E a sensibilidade à insulina, ela está diretamente relacionada não apenas com treino, com cardio, mas também com a qualidade nutricional da sua dieta. Então, existem alimentos que, de certa forma, são mais prejudiciais para o ganho de gordura? Sim. Nenhum alimento vai te engordar ou vai te fazer emagrecer de forma isolada. Mas dentro de um contexto dietético, sim, a matriz alimentar, ela impacta diretamente nisso. Entendi. Então, quando o indivíduo ele faz um booking chamado sujo, priorizando fast food, carboidratos refinados, com uma baixa ingestão de frutas, vegetais, etc., ele tende muito mais a otimizar o ganho de gordura do que o ganho de massa muscular. Tanto que é comum, se você parar até para pesquisar e olhar os atletas que faziam booking sujo, você não via eles mais musculosos. Óbvio, ganhava músculo, mas esse indivíduo ele ficava gordo, ficava obeso de fato. E posteriormente, quando ele entrava em cut, ele tinha uma grande dificuldade para baixar esse percentual de gordura que ele ganhou. Então, sempre que a gente fala em booking, a gente vai ter que priorizar um booking limpo. O que seria um booking limpo? Priorizar a fonte de proteína magra, priorizar carboidratos integrais, né, grãos integrais de forma geral, um alto consumo de frutas, de vegetais, legumes de forma geral. Tudo isso vai ser bom para manter a sensibilidade da insulina desse indivíduo e tentar minimizar ao máximo o ganho de gordura. Entendi. Então realmente agora faz sentido. Não sei se você segue aquela Manuela City. Ela toda vez mostra a rotina dela e ela compra e prepara aqueles baldes assim com muita salada e frango misturado. Aí eu ficava pensando, mas ela não vai emagrecer perdendo massa muscular, né? Melhor ela comer mesmo uma comida mais, né, como o pessoal fala, mais forte. Mas não, fez sentido agora que você falou isso, porque ela querendo ou não, ela tá fazendo esse booking limpo, né? Entendi. E no booking existem alguns alimentos que podem ser priorizados por terem uma maior densidade calórica. Então, por exemplo, macarrão, farofa, pasta de amendoim, né, o próprio açaí. Sim. São coisas que a gente gosta, né? Normalmente a gente tem a concepção de que não pode ser comido porque tem um excedente de calorias e tudo mais. Mas se tiver dentro desse contexto que eu falei para vocês, não vai ser uma farofa que vai estar prejudicando. Você está consumindo uma farofa no almoço junto com uma proteína magra, ali com a sua salada, fonte de vegetais, legumes, etc., né? Não vai ser isso que vai prejudicar. Sim. Então, a outra coisa que eu vi, que ela faz várias alimentações, assim, ela faz mais de 3 alimentações no dia. Então, às vezes, ela toma um super coffee de manhã, aí depois ela, quando termina a natação, ela come esses baldes, assim, de salada e vai comendo bastante frutas durante o dia. Eu quase não vejo ela postando, tipo, comendo arroz, feijão, esses outros tipos de alimentos, sabe? E aí eu fiquei em dúvida, então... Tá certo, assim, essa forma de influenciar as pessoas no sentido de
comer mais frutas, comer mais salada, comer mais esses outros alimentos mais saudáveis do que comer, por exemplo, feijão, macarrão, que o brasileiro já está acostumado a comer esse tipo de alimentação, né? Então, a gente trocar essa dieta para uma mais saudável, não estou dizendo que o feijão não seja um alimento saudável, que com certeza ele é, mas eu digo assim, trocar por essa outra forma de dieta é melhor para quem está buscando esse booking limpo, pode se dizer assim? Então, como eu falei, a gente sempre tem que avaliar o contexto, né? Sim. Cada alimento vai ter uma matriz alimentar específica. Sim. Então, assim, o feijão ele é um ótimo alimento para você ter tanto no cut quanto no bulking. Sim. No feijão a gente vai ter ali um alimento que tem um bom teor de proteínas, ele tem uma baixa densidade calórica, que é muito bom para uma dieta de emagrecimento, né? Que você pode botar em grande quantidade no seu prato sem ocupar tantas calorias, e também pela quantidade de fibras que ele tem. Sim. Só que algumas pessoas não toleram fazer o consumo de feijão. Elas têm o que a gente chama de intolerância a food maps. Food maps são carboidratos fermentáveis que estão presentes no feijão. Uma rafinose, por exemplo. Então a pessoa às vezes come feijão, se sente estufada, sente um mal-estar. Sim, eu me sinto assim. Então, né, às vezes é pelo próprio processo de preparo, às vezes o feijão não passou por um período de remolho, um processo de remolho adequado. Então, nesse contexto, ainda que feijão seja um alimento muito saudável, nem todas as pessoas vão poder tolerá-lo. Mesma coisa para quem tem aí intolerância à lactose. Claro que a intolerância à lactose ela acontece em grau, né? Não do tipo, tem ou não tem. Pessoas que toleram uma quantidade maior, pessoas que toleram uma quantidade menor. Mas a ideia aqui que eu estou querendo trazer é, mesmo um alimento considerado saudável, ele não vai ser aplicável para todo mundo, porque nem todo mundo vai tolerar esse consumo. Mas dentro desse contexto, a pessoa fazer um bulking, por exemplo, com arroz e feijão, é excelente opção para ter, tanto no almoço, quanto no jantar, ou qualquer outro momento do dia. Entendi. Então, Nicásio, outra pergunta é porque a gente sabe que as pessoas ficam dizendo que a glutamina, ela melhora as funções intestinais e também ela ajuda na melhora da imunidade do atleta. Isso é verdade mesmo? Ela funciona? Ou tudo isso é só um tabu ou um mito que a internet criou para influenciar as pessoas a comprar? Então, sobre a glutamina, o que a gente tem que entender, né? A gente tem aí 20 aminoácidos que estão presentes no nosso corpo, né? E de todos eles, a glutamina é o mais abundante, seja no tecido ou seja no plasma sanguíneo. Então, ela é um aminoácido mais abundante que a gente tem, e ela participa de diversos processos fisiológicos, né? E um deles está relacionado à manutenção da função dos enterócitos, que são as células do intestino, e também no funcionamento do sistema imunológico por algum grupo de células específicos, macrófagos, neutrófilos e linfócitos, né? A glutamina ela acaba sendo utilizada como substrato energético para esses grupos de células do sistema imunológico. Entendi. Então, de fato, ela tem essa importância. Só que qual que é o ponto que as pessoas se desatentam para a maioria das vezes? Se uma pessoa já é saudável e está fazendo ali uma dieta ajustada, pela alimentação ela já vai ter quantidades satisfatórias de glutamina e o próprio corpo dela vai produzir também na quantidade adequada para o bom funcionamento. Então, quando o indivíduo saudável faz uma suplementação de glutamina, isso acaba não repercutindo em nenhum tipo de melhora em questão de sistema imunológico, justamente porque não existe nenhum tipo de deficiência. É muito diferente quando a gente pensa em um paciente que está hospitalizado num quadro catabólico, como, por exemplo, um quadro de sepse, de queimadura, caquexia, AIDS, daí por diante. Nesses casos existe um desequilíbrio, ou seja, a quantidade de glutamina que é consumida pelos tecidos, ela é muito maior do que a quantidade que está sendo produzida. E nesse caso você pode sim ter uma deficiência. Então o que a gente sabe hoje sobre glutamina é isso. Para um indivíduo saudável, não tem necessidade de utilizar glutamina porque não vai melhorar mais a imunidade dele, não vai prevenir ele de pegar qualquer tipo de doença ou coisa nesse sentido. Para pacientes hospitalizados, nesses casos, a gente tem um grau um pouco maior de evidência, mas ainda assim algo debatível. E existe também uma vertente que mostra a aplicabilidade dela para pacientes que têm algum tipo de doença intestinal, por exemplo, doença de Crohn. Então, nesse caso, a glutamina poderia ser utilizada como forma de fazer essa manutenção da integridade do intestino desse indivíduo. Só que mesmo nesses casos, a dosagem utilizada não é 3 a 5 gramas, um scoopzinho que o pessoal usa. É dosagem de 50, 70 gramas no dia. Nossa. Uma dosagem muito Bem elevada
que às vezes acaba sendo inviável tanto para o paciente ou para o hospital que está ali abrigando esse paciente. Vai utilizar um poste de glutamina por dia para um paciente, não faz sentido. Acaba sendo totalmente inviável e custoso. Então o que a gente sabe é basicamente isso. Para indivíduo saudável, não vai ter nenhum tipo de benefício, pensando em imunidade. Até mesmo atletas que são submetidos a condições mais extenuantes de treinamento, a literatura mostra que mesmo tendo uma queda temporária da glutamina, esse indivíduo suplementar não vai trazer nenhum tipo de benefício, pensando em imunidade. Entendi. Interessante. Agora, Nicásio, essa pergunta veio dos nossos telespectadores, que é sobre a maca peruana. Existem rumores que ela aumenta o nível de testosterona. Isso é verdade? Bom, esse rumor ele não serve só para maca peruana, mas para todos os fitoterápicos que são vendidos para essa finalidade, né? Esses suplementos eles entram na categoria dos testo boosters, né? Ou seja, são ali compostos que vão supostamente aumentar a produção endógena de testosterona. E dentro disso a gente tem a maca peruana, tríbulos terrestres, né? Long Jack, Hip médio, enfim, vários fitoterápicos que são vendidos para essa proposta. Com base na literatura científica, o que a gente sabe é que para a grande maioria deles, esse efeito ele tende a ser muito insignificante. Então, assim, maca peruana, falando especificamente dela, a gente, do único estudo que foi feito, utilizando com uma dosagem de 1,5 a 3 gramas, não se observou nenhum tipo de aumento no nível de testosterona. Essa ideia de aumentar testo, ela acontece pela concepção de que se o homem tiver uma maior produção de testosterona, isso vai se repercutir em melhor benefício estético. Eles acham que mais testosterona vai se repercutir em mais hipertrofia. Só que hoje a gente sabe que esse conceito ele é completamente errado. Por quê? Porque não é a quantidade de hormônio que vai ser determinante para hipertrofia, mas sim a quantidade de receptor disponível para a testosterona se ligar. Porque não adianta você ter o hormônio circulante em alta quantidade se ele não tem onde se ligar. Entendi, verdade. Então hoje na literatura a gente já tem isso muito claro. A testosterona ela pode aumentar inclusive pelo próprio estímulo do treinamento. E a gente tem trabalho que mostra isso de forma muito clara. Se você pega o indivíduo e coloca ele para um protocolo específico de treinamento, ele vai ter um aumento do nível de testosterona. Mas isso não vai se correlacionar com o grau de hipertrofia que ele vai ter. E dentro desse conceito a gente sabe que o que vai ser determinante vai ser a quantidade de receptores que esse indivíduo vai ter. No caso, receptores androgênicos, que é onde a testosterona vai se ligar. Então esse é um primeiro ponto que a gente tem que deixar claro. O outro ponto é que quando a gente pensa em um homem saudável, a testosterona dele, né, para ser considerada dentro de uma faixa fisiológica, ela varia de 300 a 900 nanogramas por decilitro, né, quando a gente considera o valor do exame. Se, digamos assim, no mundo ideal, essa maca peruana conseguisse aumentar a testosterona de um cara que tem 400 para 600, ainda que ela tivesse esse grau de eficácia, que não tem, mas mesmo que ela tivesse, isso não iria se correlacionar com mais hipertrofia. Por quê? Porque pequenas oscilações da testosterona dentro de uma faixa fisiológica não se repercutem em mais benefício estético. Justamente porque dentro da faixa fisiológica, né, dentro da faixa de normalidade, os processos de síntese proteica e degradação proteica eles não tendem a oscilar tanto. Vamos pensar o seguinte, para que a hipertrofia aconteça, você precisa ter um cenário de síntese proteica aumentada e degradação de proteínas reduzida. É um balanço entre esses dois fatores. Você oscilar sua testosterona dentro da normalidade não vai impactar de forma tão significativa nesses parâmetros. E que bom que isso acontece. Porque se o indivíduo saísse de 600 para 400, se isso fosse verdade, né, se tivesse uma grande alteração nesse sentido, o indivíduo que saísse de 600 para 400, ele ia perder massa muscular. E não é isso que a gente observa. Então esse é um ponto importante da gente deixar claro. Esses fitoterápicos, maca peruana, tríbulos terrestres, mucuna prurens, entre outros, eles vão ter um efeito muito baixo para aumentar a testosterona dentro dessa faixa fisiológica. Somente quando o indivíduo está numa faixa suprafisiológica, ou seja, acima da normalidade, é que ele vai ter esse benefício estético pronunciado. E quando é que o indivíduo ele tem esse quadro suprafisiológico? Quando está, por exemplo, fazendo utilização de esteroide anabolizante. Aí sim você tem um efeito estético pronunciado. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você aumenta a síntese de proteínas em nível muscular, você consegue também reduzir a degradação delas. Então, assim, maca peruana não vai aumentar a testosterona e mesmo que aumentasse, isso não se repercutiria em efeito estético, porque vai deixar esse indivíduo ainda dentro de uma faixa de normalidade.
Entendi. Muito interessante. Nicásio, então, agora para finalizar, a última pergunta é em relação ao que a gente já até falou aqui um pouco sobre o pré-treino. Eu queria que você explicasse pra gente como que ela funciona no corpo, né? Porque eu já tomei e o que eu senti, palpitação, e a gente sente tipo um formigamento no corpo, né? O que te leva a sentir esses sintomas? E também a questão do café, né? Muitas pessoas falam que se eu tomar um copo de café, eu já consigo ali substituir o meu pré-treino e treinar lindamente. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos lá. No pré-treino, a gente sempre vai ter ali um conjunto de ingredientes, né? De compostos ali. E aí, muitos deles, como eu falei para vocês, a gente sempre vai avaliar o grau de evidência de cada composto ali, né? Como o suplemento ele não tem uma mesma regulação que o medicamento, então as indústrias que produzem não têm que, digamos, prestar conta para dizer que aquilo realmente funciona. Ou seja, tem muita coisa ali que está no pré-treino, que não funciona, e que está ali, digamos, para cumprir tabela, mas a pessoa, o leigo, vai pegar o suplemento, né, o pré-treino, vai dizer, pô, tem um aqui trocentos ingredientes, então quer dizer que o negócio é bom. Na maioria dos pré-treinos, o que vai estar ali cumprindo o maior grau de efeito vai ser a cafeína. E outros componentes que podem estar cumprindo com algum tipo de efeito positivo vão estar em uma dosagem baixa. E um desses componentes que está relacionado a esse efeito de coceira que você falou é a betalanina. Então a betalanina é um outro suplemento que é utilizado, ela funciona como um tamponante, né? O que é um suplemento tamponante? Ela atua reduzindo a acidose que acontece em nível muscular, que é responsável pelo efeito de fadiga. Então aquela sensação chata de queimação que a gente sente durante um exercício, a betalanina vai vir como uma forma de atenuar esse processo. Então ela atua retirando o excesso de íons de hidrogênio que são gerados pelo exercício, fazendo esse efeito tamponante. Com isso você consegue ter um retardo precoce da fadiga. E a betalanina, ela exerce esse efeito colateral típico de parestesia, essa sensação de coceira, de formigamento, que é a sensação que às vezes a pessoa acha que o pré-treino está batendo. Exatamente. Mas na realidade não. E por que eu digo que não? Porque ela geralmente está presente uma dosagem que é muito baixa para que ela possa trazer algum tipo de efeito ergogênico, alguma melhora de performance. Geralmente a gente preconiza que a betalanina seja utilizada uma faixa de 4 a 6 gramas diário. Só que da mesma forma que a creatina, ela também precisa ser estocada a nível muscular. Então você utilizar a betalanina em uma dosagem baixa e de forma aguda não vai te trazer melhora de performance. Só que como ela já está ali numa quantidade razoável, já é suficiente para trazer esse efeito de formigamento, de sensação de queimação, por assim dizer, e aí a pessoa acha que o pré-treino está funcionando, mas na realidade não está. E isso é feito de forma proposital. Então essa sensação de formigamento, etc., vem por conta da betalanina, mas como eu falei para vocês, está numa dosagem baixa. Sim. E de forma aguda ela não tem essa vantagem de melhora de performance. E até para musculação o efeito dela é questionável, porque como eu falei para vocês, ela vai exercer esse efeito tamponante que tende a ser mais proeminente quando você tem, por exemplo, um alto volume no exercício. Então aquelas pessoas que fazem muito biset, drop set, triset, para isso teria um pouquinho mais de aplicabilidade. Mas quando a gente pensa para musculação, o grau de evidência da betalanina acaba sendo baixo. Ela tende a ser mais útil para modalidades como natação, ciclismo, corridas, né? Para isso a gente tem um maior grau de comprovação. Então para tudo isso a gente tem que estar atento, tá? E com relação à cafeína que você perguntou, de fato, numa xícara de café a gente tem ali uma quantidade de cafeína, mas normalmente não é numa quantidade suficiente para te trazer uma melhora de performance, né? Então ali, quando a gente pensa em um copo de café, vai ter ali em torno de 50 miligramas de cafeína, na melhor das hipóteses 100 miligramas, né? E isso vai estar muito dependente de algumas coisas, como o próprio processo pelo qual esse café foi elaborado ali. Então, o café por infusão, que é como a maioria das pessoas fazem hoje, gera um teor muito baixo de cafeína por conta do próprio processo da extração, que é muito diferente de um café expresso, que é tirado ali meio que a vapor. Você tem uma quantidade, pode chegar até 200 miligramas de cafeína numa xicarazinha de café expresso. Nossa. Por isso que a gente toma um copinho daquele de aeroporto e passa o dia sem sono, né?
E isso acontece muito, né? Isso vai ser dependente até do tipo de grão que você está utilizando daquele café também, vai influenciar nesse teor de cafeína. Então assim, num copinho de café, você tem cafeína? Tem, mas normalmente numa quantidade baixa para trazer um benefício a nível de performance. Você pode sentir uma melhora de disposição, sensação de alerta, estado de vigília, porque a cafeína cumpre com esse efeito. Mas é diferente da gente dizer que isso vai melhorar sua performance diretamente. Entendi. Então, dentro desse contexto, ao invés de você utilizar um pré-treino caro com trocentos suplementos ou trocentos ingredientes ali, faria muito mais sentido você comprar a cafeína de forma isolada, Sim. que tem um bom custo-benefício e uma comprovação conhecida que vai trazer essa melhora da performance. Verdade. Nicásio, a gente fica muito grata por todos os seus esclarecimentos. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Tenho certeza que esse podcast foi muito proveitoso para as pessoas que vão nos ouvir e que vão também assistir o vídeo. As nossas portas do Pet Farmácia sempre vai estar aberta para você quando sentir o desejo de participar novamente de outras entrevistas. E eu quero que vocês sigam o perfil do Nicásio e ele vai falar aqui qual é o perfil que ele posta lá, vários conteúdos interessantes, tira dúvidas. E então pode falar, Nicásio. Bom, pessoal, o meu Instagram é nicasio.acioli, vocês podem me acompanhar por lá. Lá eu sempre posto conteúdos diários, voltando não só para a parte de nutrição, mas para a parte de farmacologia também. Então, falo bastante lá sobre esporte, utilização de hormônios, né, e outros assuntos correlatos. Para quem tiver interesse em me contratar para consultorias, eu atualmente trabalho oferecendo esse serviço, né, tanto na parte nutricional, mas também dando apoio aí na parte farmacológica, principalmente para atletas aí de alta performance, tá? Então vocês podem me encontrar aí nas redes sociais. Eu agradeço também o convite, espero estar aqui futuramente com vocês para outros temas aí.